A memória é o que mantém o caráter de qualquer pessoa, de qualquer país. A memória é o caráter da cultura de um país, da cultura de uma pessoa. Então, a memória é o centro vital de um ser humano e de um povo, e de uma nação, de uma pessoa. Este é o meu papai, Máximo Nandi, na Granja Piave, que ele plantou com as próprias mãos todas essas videiras, enólogo, engenheiro agrário, veio ao Brasil para criar uma vitivinicultura pioneira brasileira. Aqui eu nasci. Aqui, o corredor. Embaixo desse corredor, aqui está minha mãe, minhas irmãs, meu pai e minha irmã menor, pequenininha no colo. Aqui o parreiral dele, olha a casa, essa casa aqui em cima. Eu fiz um Invino Veritas para resgatar essa cultura no Triângulo Vitivinícola do Rio Grande do Sul. Era uma forma de eu me reencontrar com meu pai, porque ele sofreu muito quando eu decidi sair de Caxias do Sul para seguir a minha carreira de atriz. E nós ficamos muito, muito próximos nesse período. Ele ficou muito meu amigo. Mama, como é o esquema esse de ser pioneiros? O esquema é fazer com convicção, com seriedade, fazer o ato de contrição todas as manhãs antes de sair da cama. Meu bom Deus, dai-me paciência, compreensão, tolerância e muita, muita, muita bondade. Seu Nandi, o que o senhor contesta a isso que o senhor ouviu? Não contesto nada, acho que é a verdade. Porque eu tenho que fazer a mesma coisa. A primeira peça que eu fiz na minha vida foi Ionesco, com a direção do Newton Carlos Scott. Esse aqui era A Cantora Careca. Quando eu ia entrar para a universidade, eu casei com o Fernando Peixoto, que era outro homem extremamente esclarecido. Ele era um dos diretores e criadores do teatro de equipe, junto com Mário de Almeida, o Milton e Pereio. Essa peça se chamava O Despacho. Ela foi feita no ano do golpe militar. Aí o Fernando foi convidado pelo Boal para trabalhar no Arena. E chegamos em São Paulo, o Arena estava paradão, oficina na maior crescimento, com uma peça que estava dando uma grana poderosa, que era 4 num quarto, enquanto o Zé Celso preparava Pequenos Burgueses. Quando eu cheguei na oficina, encontro o Zé Celso fazendo borderô. Aí eu falei assim, eu me arrisquei, eu falei assim, mas isso aqui está errado, é aqui, ó. Ele olhou para mim e falou assim, você entende disso? Eu falei assim, eu sou contadora. Toma, faz, é teu. E aí eu comecei a trabalhar na oficina como contadora. Nesse meio tempo adoece a Rosa Maria Murtinho. Conclusão, entrei no personagem da Ludmilla, que era da Rosa Maria Murtinho, e que a Rosa Maria Murtinho nunca mais voltou para o papel. Nunca mais. Quer dizer, foi assim que eu entrei na oficina, por um acaso. Aí depois, na oficina, veio Pequenos Burgueses. Eugênio Kuznet, Renato Borg, Fauzi Arap, Ronaldo Daniel, Miriam Meller. O Kuznet dava aulas de interpretação para todos nós.
Ele era a base do método Stanislavski. E no Oficina nós fizemos 3 métodos. Começamos pelo realismo com Pequenos Burgueses. Aí nós começamos a pisar no distanciamento brechtiano. Começou com Andorra, aí foi para Galileu, e ali começou o Artaud. Essa coisa mais recente, mais moderna. O Rei da Vela foi um marco da história do teatro. O Osvaldo, ele era um autor proibido no Brasil. Era um autor desconsiderado. E com o Rei da Vela ele ressurge, e isso faz do Oficina um point de grande importância, porque tudo acontecia lá dentro da Oficina. Era uma coisa absurda. Todos iam lá meio assim, tipo, vamos tomar a bênção no Oficina, porque ele estava na ponta de lança de tudo que havia de mais moderno, de mais importante naquele momento. Heloísa, você é uma decadente, uma aristocrata decadente, uma chata de galocha, mas com muito charme, com aquela capa aristocrata que atrai a burguesia e que atrai o povo, de modo geral, tem essa atração por essa aristocracia do café brasileira. Esse personagem começa assim, ela é virgenzinha, lindinha, e ela se corrompe na selva da cidade. E acaba essa mulher terrível. Tá vendo? Ela é muito parecida comigo, a Maria Garga. Vem do interior, chega numa grande cidade, Michigan, assim como eu cheguei a São Paulo. E ela é envolvida por aquele mundo que ela desconhece, se apaixona perdidamente por um homem que renega ela. E é nessa peça que nós temos o famoso nu frontal, com Otton Bastos. Eu não imaginava que eu estaria fazendo o primeiro nu do palco brasileiro. Não tinha ideia. Então, quando a gente estava muito cansado, era quando a gente fazia cenas. Porque aí, se você está muito cansado, você não tem resistências mais. Então, a gente fazia um permanente desencouraçar-se. Eu saí do Oficina depois da Selva, e aí começou cinema que não acabava mais, e fiz durante a década de 70 toda, eu só fiz filme. Aí fizemos Pindorama, uma produção horrivelmente organizada, mas muito difícil por causa da época, por causa de tudo. Não acabava nunca. E foi o ano em 1970 que eu fiz esse filme. E nesse ano eu fiz esses 3 filmes loucos, que foi... O primeiro foi Os Deuses e os Mortos, depois o Pindorama, tudo em Salvador. Aí eu venho para São Paulo, troco de mala e vou para o Rio Grande do Sul, e vou para Santa Catarina para filmar o Palomares. 3 filmes cheios de metáforas e mais metáforas a respeito de coisas, e bem simbólico desse período, porque tinha acabado de ser dado Arte Institucional número 5, aquela coisa muito louca, muito terrível. Esses 3 filmes foram ao Festival de Cannes, do ano de 72. Foram representando o Brasil. O
O Prata Palomares foi na Semana da Crítica. O Pindorama na Palma de Ouro, representando o Brasil na Palma de Ouro. E na quinzena dos realizadores tinha Os Deuses e os Mortos. Aqui tem uma foto dos Deuses e os Mortos. O Nelson Xavier, naquele famosíssimo plano sequência que dura um tempo absurdo. Um chassi de 35mm dura 5 minutos. Tinha uma passagem que parava numa parede para o DB Luft trocar o chassi para poder dar continuidade, porque o plano tinha 9 minutos. Aurélio está morto. D'água limpa. Com o filme do Rui Guerra, eu ganhei, então, a Coruja de Ouro, de melhor atriz aqui no Rio de Janeiro. Aqui está ela. O mais complexo deles foi o Prata Palomares, porque o Prata Palomares falava da guerrilha que estava acontecendo. O único filme do Brasil que fala da guerrilha é o Prata Palomares. Eles estão andando de casa em casa, torturando todo mundo. Já bombardearam o lado de lá. Por que vocês não foram embora? Quer que eu morda ou beije? Ai, sim, doutor, sim. Quer que eu morda ou beije? Ai, sim, doutor, sim. Mas quer que eu morda ou beije? Ai, sim, doutor, sim. O Joaquim era de uma exatidão, de uma precisão. Outro diretor matemático, como eu gosto de chamar, quando tem essa absoluta exatidão. Ele era milimétrico. Outro também que fazia belos planos sequência, porque tanto no Guerra Conjugal quanto no Homem do Pau Brasil tem maravilhosos planos de plano sequência. O Homem do Pau Brasil está aqui. Eu achava que o Joaquim, eu acreditava que o Joaquim fosse me chamar para fazer ou a Tarsila ou a Pagu. Aí cheguei no Rio de Janeiro e sentamos e ele falou assim: minha flor, eu quero que você faça o Oswald de Andrade. Eu rolei no chão, eu caí no chão de dar risada. Aí a Cristina falou assim, a Cris falou: Ítala, 3 meses ele acorda e diz: sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. Sonhei com a Ítala fazendo o Oswaldo. Ele não consegue se resolver. Aí eu falei: tem que falar com ela. Aí eu disse: eu vou ler. Eu li e no dia seguinte eu liguei para ele e falei assim: Quincas, eu penso o seguinte, que a gente poderia dividir esse papel, porque tem cenas que eu acho que eu não posso fazer, mas tem cenas que eu posso. Falei: ué, o Buñuel não fez aquele personagem com 2 mulheres? Por que você não faz com um homem e uma mulher? E foi isso que ficou. Brasileiros!
ideologia nos une. Somos todos antropófagos. Você é absolutamente feminino. Por isso, você amou tantas mulheres. E como um bom advogado, você casou com todas legalmente. Porque você era um legalista, modernista. Lindo, lindo, universalista. Amo você, Osvaldo. Isso aqui era que viver um homem me liberou mais ainda como mulher, porque era uma coisa tão viva. O Osvaldo era tão presente dentro de mim com esse filme. Foi uma vivência assim tão forte, tão poderosa, tão louca. Eu odeio a colonização. O Brasil é um país tão rico, tão maravilhoso, tão cheio de coisas tão dele, que vem dessa cultura indígena, negra que nós temos, que essa é a nossa cultura de exportação. É onde a gente tem o nosso tupi. Por isso, essa coisa genial do Osvaldo falar tupi or not tupi. Esta é a nossa questão. Ser ou não ser colonizado. Leon Hirschman. O que eu posso te dizer, apesar do nosso filme não ter nenhuma documentação, que foi um filme proibido pela censura também, o América do Sexo, onde são 4 episódios e um deles é o dele. A relação que eu tenho, tanto com o Leon como com o Glauber, era na casa do Joaquim. Eles 3 tinham uma relação muito, muito, muito forte. Eram realmente os cabeças desse cinema novo. Aqui é uma foto do filme Roleta Russa, que eu produzi, foi um dos primeiros filmes que eu produzi, um filme de grande escala. O diretor era o Braulio Pedroso, a história era dele também, com Daniel Filho. Eu descobri que estava grávida durante este filme. O Amor e Traição, ó, A Pele do Bicho. Deveria ter sido o nome original dele. É baseado numa peça sensacional, antológica, do Chico Pereira da Silva. Entrou a televisão na minha vida, que não tinha televisão até então. A Joana, do Direito de Amar, que eu fiz na Rede Globo. O que é esse personagem? Esse personagem é inacreditável. Se é de mim que você está rindo, continue! Para com isso já! Joana, você é de uma beleza, de uma grandeza, de um sofrimento incalculável. Eu sofri muito com você. Eu chegava em casa com os olhos inchados de tanto que eu chorava, de tanto que eu sofri e também de tanto que eu apanhei. Lulu Lyon, você desde criança que é uma andarilha, não é verdade? Você conheceu uma mulher chamada Maria Fromet? Maria Fromet, lembra? Você também é uma revolucionária, esconde os perseguidos do falso rei. É uma personagem gloriosa. Eu quero fazer o ser humano ter asas de pensamento, ser eterno, indestrutível. É só isso que eu quero. Eu sonho
com uma humanidade mais poderosa. Você se sente acima da lei, não é? Para você nada é tão importante quanto os seus sonhos, seus delírios de grandeza. Qual é o problema de querer melhorar o ser humano? Qual? Você me assusta, Júlia. Doutora Júlia, você bota no pinico qualquer mulher que tenha feito qualquer coisa tão louca como criar mutantes, porque você busca o elixir da vida e você é toda errada, mas toda certa. Que personagem! Adorei te dar vida, Júlia. O meu fascínio pela Índia começa quando eu descobri que Nandi não era um nome italiano, é um nome sânscrito, é indiano. E daí a ideia da vaca sagrada que se chama Nandi, Nandibu. As escrituras sagradas indianas, os Puranas, falam sobre o touro. Veneramos aquele que unifica o forte e o fraco, aquele que perturba e não é perturbado, o touro com sua ampla corcova e seu chifre que resplandece. Eu adorei ter ido à Índia fazer o meu filme, com o apoio do governo da Índia, que foi de uma prestatividade comigo genial. Eu tô com 70 anos, eu tenho 50 anos de profissão e me vejo ainda tendo que abrir uma outra mala para contar muito mais e para viver muito mais. E esses dias que nós fizemos esse trabalho me fez eu ter consciência disso. Com esse frio, eu acordei e pensei assim, santo Deus, eu ainda tenho outra mala para abrir. É o meu livro, o novo livro que eu estou lançando, Os Sonhos de Vesta, é a escola que eu quero inaugurar, agora a minha escola, a escola Nandi, de arte e educação. Então, é um outro momento da vida que surge, que eu me vejo diante dele. E isso me dá uma grande energia. Saúde e glória.